Bom, seja bem-vindo ou bem-vinda a esse terceiro encontro desse mini curso que a gente está fazendo aqui, que eu chamei de A Nova Era de SST. Aliás, a nova era não, Nova Era de SST, LTCAT de milhões. Nesse terceiro encontro, o que que acontece? As informações que eu trouxe nos dois primeiros encontros são meio que surpreendentes para muitas pessoas. Eu falei algumas coisas que vão de encontro, que são contrárias ao que se diz no mercado. Geralmente, a gente pega um LTCAT, a gente aprende, inclusive, que a base normativa do LTCAT está lá na IN 128, nas regras do INSS. E eu falei bem claramente, isso é besteira. Pode ignorar por completo a IN 128, pode ignorar por completo as regras do INSS, Manual da Aposentadoria Especial do INSS, IN 128. Engenheiro ou médico do trabalho que faz LTCAT para a empresa deve fechar os documentos. Não tem relevância. É Decreto 2048, NR15, NR6, NR7, NR1, Hierarquia das Medidas de Controle. Isso tem que estar aberto. Isso tem que estar aberto. Mas IN 128, Manual da Aposentadoria Especial, é irrelevante para o LTCAT da empresa. Por quê? Porque quem fiscaliza isso é a Receita Federal. Então, INSS não tem autorização legal para determinar regra de nada, exceto de como será o PPP, e faz isso muito mal, com um formulário muito raso, que não busca a verdade. O INSS não permite que o trabalhador contradiga o que está no PPP. Ele só pode levar o PPP, ele não pode. O INSS ele nem pede, nem permite que o trabalhador apresente cartão de ponto, ficha de EPI, seus dados, seus exames. Não há como discutir e dizer, olha, o meu empregador me deu esse PPP dizendo que eu só tinha exposição a esse agente, ou que o nível de exposição era esse, mas eu tenho aqui os meus exames médicos mostrando que eu estou doente. Uma doença derivada dessa exposição. Uma perda auditiva, porque eu tinha exposição a ruído, um- uma leucemia, porque eu estava exposto a benzeno, e o INSS não permite isso. Basta a declaração do empregador no formulário que pergunta: o EPC é eficaz? Sim. Por que você diz que o EPC é eficaz? Não importa se tinha ou se não tinha EPC. Basta o empregador marcar um xizinho no campo. EPC eficaz. EPI eficaz? Sim. Nível de exposição? X. Isso não mudou nunca, não tem pico de produção, não tem nada, não tem, é invariável. Ficava 2, 3 anos com o mesmo nível de exposição, como se tudo fosse exatamente igual. Esse é o formulário do INSS, que não busca a realidade, que não permite que se encontre a realidade, porque o INSS não tem interesse. Logo, as regras do INSS para avaliar a aposentadoria especial devem ser absolutamente ignoradas, que elas não buscam a verdade, não permitem, permitem. É um raciocínio muito simples que eu, nesses 2 dias, falei para vocês. Olha, se o empregador declarar que caracterizou a aposentadoria especial, ele tem que pagar 6%. Aí dão para ele um formulário que é só ele marcar EPI eficaz, EPC eficaz. Aí ele não paga. Qual a tendência? Não tem que ter documento mais nenhum. Não tem que ter comprovação de nenhuma informação daquela ali. Bom, se você falou que tem EPC eficaz, cadê o documento do EPC? Cadê o estudo técnico para mostrar que, nessa circunstância, esse EPC funcionava? Que durante todo o tempo o EPC funcionou? Ah, tinha um sistema de exaustão. Funcionou 365 dias por ano, nunca parou para manutenção nem nada. Isso não se permite. Logo, eu estou afirmando aquilo que para muita gente foi chocante. As regras da aposentadoria especial do INSS são baboseira. Elas não são feitas para encontrar a realidade. Quem quer analisar a aposentadoria especial de verdade, vai ver o ASO, vai ver as fichas de EPI, vai ver a comprovação de entrega de treinamento de fiscalização, vai olhar a ata da CIPA, vai analisar, vai realmente laudar o ambiente. Vai tentar entender como realmente se dá para aquela exposição. Vai verificar a carga, a jornada real do trabalhador. O que eu afirmei, que foi chocante para muita gente, aí teve gente me procurando, Rodrigo, eu não entendi muito bem, fiquei com dúvida disso, daquilo.
É que quando a Previdência Social é dividida em duas, INSS operando benefício, e o governo não quer dar benefício para ninguém. Todo presidente que entra, todo direita, esquerda, alto, baixo, meio, centro, você pode ser fã de Bolsonaro, mas não pode negar, ele alterou a Previdência Social. Você pode ser fã do Lula, não pode negar, ele alterou a Previdência Social. Não adianta. Por quê? A Previdência Social é a maior despesa do governo federal. Todos eles. Não para de crescer. O país está envelhecendo. Antes o cara se aposentava, para vocês verem, quando a aposentadoria especial surge, ela surge em 1961, quando vem a Lopes, Lei Orgânica da Previdência Social, a aposentadoria especial é com 25 anos, senão eles diziam assim, ó, o cara vai morrer trabalhando, 25 anos. Sabe qual era a expectativa de vida naquele momento? 52 anos. Qual a expectativa de vida do brasileiro hoje? 70 e tanto. Só que agora já se incorporou e ninguém consegue mexer nesses tais 25 anos. É claro que um cara com 50 anos se aposenta com salário integral, porque trabalhava na indústria, ele vai receber durante 30 anos aposentadoria. É claro que os 25 anos que ele trabalhou e contribuiu não cobre os 30 anos que ele vai receber salário integral. Mesmo que ele pague, que fosse pago um salário integral para o INSS durante o tempo que ele trabalhou, ele poderia ficar no máximo 25 anos. E o salário não é integral. O patrão paga 20% da folha. Ele paga mais 9, 10, 11. E tem a aposentadoria especial de mais 6. Faz 30 e poucos por cento a cada mês. Quando ele se aposenta 25 anos depois, 25 anos depois, é integral. E com uma expectativa de vida de 70 e tantos anos. Claro que esse sistema de aposentadoria especial não se sustenta. É claro que quanto mais aposentadoria especial der, mais complicado vai ser. Só que em 1961 era 25 anos. Em 2025 continua 25 anos. Aí vocês acham que o governo está interessado em fazer um formulário, em criar mecanismos para o trabalhador provar que tinha uma situação realmente especial para se aposentar? Não. Faz um formuláriozinho lá, com um quadradinho, eficaz, sim. Ih, marcou eficaz, perdeu o direito. E sem dar chance para o trabalhador contestar aquilo ali. Só dá para contestar na justiça. Tem que entrar na justiça contra o INSS, ou entrar na justiça trabalhista contra o patrão, para pedir uma perícia, para levar documentos, para gerar provas. Olha, o EPI eu não recebia. Olha, isso aqui não é verdade. Olha, não cumpriam as regras trabalhistas referentes a monitoramento da saúde do trabalhador, referente à proteção do trabalhador. No INSS não tem essa possibilidade. E em 2005, eu não falei isso, hoje eu vou resumir o que eu falei nos dias anteriores, acrescentando informações, tá? O presidente é o Lula, e ele publica uma medida provisória instituindo a super receita. Gente, a maior despesa da União é a Previdência Social. Toda a folha de pagamento desse país tem contribuição previdenciária. Mesmo a empresa do Simples, que ela não paga o INSS sobre a folha, o trabalhador está pagando. Então, você assinou a carteira do cara, tem contribuição para o INSS. Veja, você sabe hoje quantos milhões de brasileiros têm carteira assinada hoje? Em torno de 40 milhões. O patrão pode estar até recolhendo pelo Simples. Ele pode ser MEI, ele pode ser do Simples, ele pode ser do agronegócio, ele não paga o INSS sobre a folha. Aí ele paga sobre a nota fiscal, ele paga sobre o faturamento, mas o trabalhador está pagando. Então vocês vejam bem, é uma despesa enorme para o governo federal e uma arrecadação complexa, porque assinou carteira já tem que contribuir para o INSS. Então o Lula, em 2005, ele publica uma medida provisória e cria a super receita, jogando para a Receita Federal toda essa parte de arrecadação e fiscalização das contribuições previdenciárias. E deixa no INSS apenas a operação dos benefícios. Essa medida provisória vira uma lei, só que ela cai. Por quê? Porque existia uma carreira de Estado, aprovada em lei complementar pelo Congresso Nacional, que criava o cargo de auditor da Previdência. Então, lá no INSS, nós tínhamos vários auditores concursados, que o trabalho do cara era justamente fiscalizar a Previdência Social.
Se agora o governo está dizendo que quem vai fiscalizar isso vai ser o auditor da Receita, da outra autarquia, vai fazer o que com esse pessoal? Inclusive, a Constituição ela não permite que você mesmo pegue o cara de uma carreira e coloque em outra. Você não pode fazer concurso para professor e virar policial. Você não pode. Você não pode fazer concurso para auditor do INSS e virar, sei lá, qualquer outra coisa. Não pode. Não pode. Então criou esse impasse. A lei cai, negocia-se isso com o Congresso Nacional. Então, em 2007, após negociação com o Congresso Nacional, vem essa lei 11.457, que transformou a carreira de auditor da Previdência em auditor da Receita Federal. Eles foram então transferidos para a Receita Federal. O que os auditores do INSS faziam lá no INSS passaram a fazer agora com um crachazinho da Receita Federal. Toda a parcialização, receber o dado, dizer como esse dado vai ser entregue, esses milhões, 4 milhões, atualmente 4 milhões de empregadores, mais de 40 milhões de trabalhadores, fora as outras receitas da Previdência. Tá deixando bem claro. Por exemplo, a empresa tem que pagar, algumas empresas têm que pagar a CSLL, Contribuição Social sobre Lucro Líquido. É para a Previdência. A Caixa Econômica Federal tem loteria, mas não é só a Caixa Econômica Federal, tem as loterias, por exemplo, estaduais, aqui no Rio de Janeiro tem a Lotérgia. Loterias também contribuem para a Previdência. Ou seja, eu tenho várias fontes de arrecadação da Previdência. Tudo isso passou a ser da Receita Federal. Quem recebe o dado, quem fiscaliza, quem diz como é que tem que entregar, quando tem que entregar, se tem formulário, se não tem, se é pessoal, se é eletrônico, se é papel. Isso é um marco para a segurança do trabalho, para o profissional, para o engenheiro, para o médico, porque a partir dele passa a ser fiscalizado pelo auditor da Receita. Não é mais só fiscalizado pelo auditor do trabalho. E se a gente parar para pensar no conceito, o que é aposentadoria especial? Qual é a lógica da segurança do trabalho quando eu falo de agentes nocivos, de risco, de perigo, de fator de risco? Que a empresa ela tem que identificar o que ela gerou, a máquina dela, o insumo dela, o ambiente dela, ela tem que identificar, tentar eliminar. Se não for possível eliminar, ela vai tentar adotar medidas de engenharia para controlar esse agente, para que para que diminua ao máximo esse risco, que seja o menos perigoso possível para o trabalhador. Se as medidas de engenharia ainda assim não surtirem efeito, ela deve adotar medidas administrativas. Ó, então reduz o tempo que o cara fica aqui, é, só faz essa tarefa que gera muito ruído à noite, quando tem menos pessoas, medidas administrativas, de arranjo, de organização, para que menos pessoas sejam expostas ou expostas por pouco tempo. E se ainda assim, isso é na NR1, tá, gente? É a hierarquia das medidas de controle. Se depois tentar eliminar, não conseguiu, não dá para eliminar, senão não tem a produção do bem ou serviço. Tentou as medidas de engenharia, por exemplo, isolamento, exaustão e outras. Não conseguiu, continua a exposição. Tentou as medidas administrativas, reduz o turno, muda, bota para outro lado do galpão, faz um outro horário, tira o compressor do galpão, sei lá. Ainda tem a exposição. Oferece o EPI. Se ainda assim, depois do quarto nível de proteção, essa exposição for a um agente qualitativo, que não tem limite de tolerância, ou for a um agente quantitativo, que tem limite de tolerância, mas a exposição está acima desse limite, aí entra a proteção do governo do Estado, da Previdência Social. Ou seja, a aposentadoria especial é a quinta medida de controle. Depois da tentativa de eliminação, medida de engenharia, medidas administrativas, EPI. Se nada disso resolveu, mas veja que só chega na Previdência Social depois que o empregador fez quatro coisas. Não é porque ele quis, não é porque ele simplesmente quer deixar o compressor no meio do galpão, não é porque ele não quer implementar a NR12, não é uma opção dele, ele tem a obrigação de fazer. Se você concorda comigo que a aposentadoria especial é aquela proteção que é oferecida ao trabalhador pelo Estado brasileiro para que a sociedade possa ter bens e serviços que geram riscos acima do normal.
Isso é aposentadoria especial. Todos nós sabemos que o benzeno é cancerígeno. Todos nós sabemos que várias indústrias vão usar o benzeno. A gasolina, por exemplo, também tem benzeno. Nós poderíamos dizer: bom, nós não queremos nenhum trabalhador ficando com câncer, a vida dele é o que mais importa, a saúde dele, então vamos proibir a gasolina no Brasil. Puxa, mas aí sem gasolina é a maior fonte de energia que nós temos. Bom, então vamos permitir a gasolina, vamos permitir o benzeno, vamos permitir a máquina ruidosa, vamos permitir o trabalho exposto à sílica, vamos permitir o trabalho com a vibração, vamos permitir o trabalho exposto a calor intenso, mas não é porque eu estou permitindo, você pode fazer o que você quiser. Você primeiro tem que tentar eliminar, ver se dá para tirar o benzeno. Não deu? Tá, e tem alguma. A engenharia consegue resolver isso de alguma maneira? Não deu. E administrativamente, organizando melhor aí as turmas, o pessoal, horário de trabalho, função, também não deu. O EPI, mas para benzeno já não dá mais. Bom, então, em nome do interesse da sociedade que quer usar gasolina, vem o Estado assim, tudo bem, ele está sacrificando, a gente sabe que é cancerígeno, a gente sabe que causa leucemia, a gente sabe que arrebenta o pulmão dele, a gente sabe que causa perda auditiva, mas em nome da sociedade precisamos disso. E ele está se sacrificando. Então, agora, depois que você, empregador, tentou 4 níveis de proteção, vem o Estado com um quinto nível de proteção. Se a gente entende isso, a gente entende que não importa se é Receita Federal, não importa se é INSS, não importa quem seja. Quando houver uma fiscalização da aposentadoria especial, necessariamente vai haver a verificação se o empregador adotou as 4 medidas. O empregador não pode simplesmente chegar e, olha, o meu processo é nocivo, eu não vou fazer proteção nenhuma e a Previdência Social que aposente o cara muito antes do tempo dos outros trabalhadores. É claro que a fiscalização ela se baseia nas NRs, no cumprimento da legislação trabalhista, hierarquia da medida de controle. É por isso que a gente vai ver lá na IN 2110 que a comprovação dos dados enviados pela empresa para no E-Social, da aposentadoria especial, tem que ser comprovados com o PGR. Claro, porque é no PGR que está a hierarquia da medida de controle. Porque o empregador não tem o direito de meter o compressor no meio do galpão, botar 100 pessoas expostas a ruído e dizer: dane-se, o INSS que aposente. Ele que perca a audição dele, o INSS que aposente, não. Você tem que tirar o compressor do galpão. É por isso que a Receita Federal vai falar assim: olha, quando você mandar para mim lá o E-Social dizendo que o Rodrigo tem ou que não tem aposentadoria especial, preencheu o S2240, você vai ter que comprovar que aquela informação é verdadeira com o seu PCMSO, com as suas CATs. Por quê? Porque você não tem como avaliar a aposentadoria especial sem as regras trabalhistas. Você não tem como, por exemplo, falar em benzeno sem falar nos exames que a NR7 prevê para quem está exposto a benzeno. Exame semestral. Você não tem como falar de ruído sem falar dos exames que a NR7 prevê, as audiometrias. Anual ou bianual. Tem uma série de exames. Você não tem como falar que o trabalhador está protegido sem pensar em EPI. E quem define EPI? NR6. Não é uma definição da Previdência, não é uma definição. Se eu falar que a EPI é porque está na NR6, tem que ser homologado assim, EPI é isso, isso, isso. Então eu não tenho análise da aposentadoria especial sem as normas trabalhistas, sem as NRs. Se a proteção final ela é especial e primeiro demanda cumprimento das NRs, da NR1, da NR6, da NR7. Como é que eu vou fiscalizar isso e não vou estar com a NR1, com a NR6, com a NR7 aberta? Essa ideia tola de que basta o LTCAT é porque o governo não quer dar aposentadoria especial para ninguém. O governo sabe que o LTCAT está fraudado, sabe que é mentira, sabe que se tiver dois resultados ruins, joga fora e faz o terceiro.
Sabe que o cara não deu EPI porcaria nenhuma e vai botar EPI eficaz. Sabe que as empresas não investem em EPC. Sabe que as empresas tentam sempre o processo produtivo mais barato e não mais protetivo para o trabalhador. Quem é que não sabe disso? Não tem criança. É claro que o processo para o trabalhador provar que teve uma condição especial deveria ser outro. Não. Formuláriozinho chamado PPP, bem raso, bem rasinho, e só marcar xizinho, EPI eficaz, EPC eficaz. Acabou. Mas eu tô doente, dane-se. Ó, veja o nível de absurdo. Eu, Rodrigo, sou frentista de posto de gasolina, desenvolvi leucemia por causa da exposição ao benzeno, me afastei pelo INSS, o INSS reconheceu que é acidentário, que é pela minha exposição ao benzeno, mas na hora que eu completar 25 anos como frentista, for lá no INSS levar meu PPP, esse afastamento que o INSS disse que era acidentário não é considerado. O mesmo órgão que uma hora diz que eu tenho uma doença ocupacional, quando eu for me aposentar, pedir taxa de 25 anos, é só o PPP baseado no LTCAT. Pensa comigo. É sério que a gente vai analisar a aposentadoria especial baseada em regra de INSS? Essa é uma regra séria? Isso é parâmetro? Isso demonstra a realidade? Claro que não demonstra. Claro que é feito de qualquer maneira. É um sistema criado realmente para impedir o trabalhador, para facilitar que o empregador não reconheça e impedir o trabalhador de ter o benefício. Porque todo mundo. Fernando Henrique reformou a Previdência. Lula reformou a Previdência. Dilma fez uma pequena reforma na Previdência. Bolsonaro reformou a Previdência. Lula, no terceiro mandato dele, ainda não reformou, mas já começa a falar que vai ter que reformar. Provavelmente, se ganhar o quarto mandato, vai ter reforma da Previdência. E eu digo, afirmo, ele só não vai reformar nesse mandato porque o Bolsonaro já reformou lá em 2019. Mas se ganhar o quarto mandato, pode anotar o que eu estou dizendo e vir aqui me cobrar. Por quê? Porque a despesa da Previdência não para de crescer. Cada vez mais gente autônoma, mais Uber, mais iFood, a uberização da economia, menos gente pagando INSS e a galera toda que vinha esse tempo todo, essas décadas todas, quando eu recebendo. Ninguém mais quer morrer, nem eu quero ver até os 100 anos. E agora? Claro que vai reformar. E por isso as regras do INSS para aposentadoria especial são regras que parecem muito bonitinhas, muito sérias, fajutas. O problema é que quando o fiscal vai analisar a aposentadoria especial da empresa, ele ignora as regras do INSS e busca a verdade. Por isso que ele mete a mão na ata da CIPA. Por isso que ele pede as fichas de TPI. Por isso que ele quer saber das CATs. Por isso que ele vai comparar. Cadê os exames alterados? Estão aqui, né? Ah, tá. 15% dos trabalhadores com exames alterados. Cadê as caixas correspondentes? Dois mundos, duas visões muito diferentes. Não importa se você passou a sua vida ouvindo que LTCAT se faz com regra de INSS. Eu estou aqui para te contar. Não se faz. Não se faz. Essas regras do INSS, elas são feitas de forma a não demonstrar a realidade. A realidade da exposição está no exame trabalhador. O que vale mais? Pensa em 1.000 trabalhadores expostos a ruído. O que conta mais a realidade da exposição? 1.000 audiometrias ou uma dosimetria? Alguém me ajuda? O que tem mais verdade? O que conta melhor a história de como acontece essa empresa? O que você acha? Alguém aí, por favor, abre o microfone e me ajuda. As audiometrias todas trabalham ou a dosimetria pontual uma vez por ano? A dosimetria. A dosimetria que fala a verdade uma vez por ano? Não, é a audiometria. Geometria. Só. Porque o cara faz a Porque geometria quando entra, o cara faz a geometria depois de um tempo. Todo mundo faz. Eu consigo ver o efeito em um grupo enorme de pessoas. E a dosimetria pontual que conta, como é que é o ruído ali dentro? Mas a gente aprendeu que para fazer LTCAT basta isso. Para fazer um laudo técnico das condições ambientais, basta eu ir lá fazer uma dosimetria.
e ignorar o efeito real da audição nas pessoas. Eu me Ué, mas surpreendi, peraí, Rodrigo, se a me surpreendi. dosimetria, peraí, se a dosimetria definiu que o ruído não passou do limite de tolerância, eu não preciso de audiometria. Sim, vamos lá. Mas vamos imaginar, tá? Que eu não quero entrar muito nessa discussão para não desvirtuar muito, mas vamos imaginar que seja uma empresa que passou o limite de tolerância, mas está protegida e o pessoal passou do nível de ação, porque na verdade você falou errado. A A partir do nível de partir, ação, que é 50% certo? da dose, já tem que ter audiometria. Não tem que passar do limite de tolerância. Concorda comigo? Certo? Sim, tá certo. Tá na NR7. Então, passou do nível de ação de 80 decibéis. Vamos considerar que é 5, tá? Não vamos nem discutir que é 3 e que é 5. Considerar que é 5 para facilitar a vida. Passou de 80 decibéis, tem que fazer dosimetria. O que vai contar melhor? A história dessa exposição ao longo do tempo. O conjunto de audiometrias de todos os trabalhadores que entram, começam com marco zero, a audiometria inicial para ver como é que estava a audição, depois vai mostrando a evolução de todos esses expostos ou as dosimetrias ao longo do tempo. O que conta melhor a história? Os exames, né? As audiometrias. Mas a gente aprendeu que faz laudo técnico das condições de trabalho com a medição pontual. Ô, Rodrigo, posso falar uma coisa? Pode. Olha, vamos fazer o seguinte: eu trabalhei em multinacional. Quem não fizesse os periódicos não recebia salário. Eu fui surpreendido usando todos os EPIs, fazendo todas as coisas com a redução auditiva que eu tenho até hoje. Sim. Eu fui surpreendido, tinha 45 anos de Raimundo, o idade. que conta a realidade? As Então, condições que você as trabalhava. empresas que eu trabalhei antes, todas mentiram. Foi uma multinacional meter a mão e dizer, ó, tem que fazer assim, acharam rapidinho. Porque a primeira audiometria foi identificada e teve que eliminar a VAT. Eu Eu pergunto para você, duvido, Raimundo. porque eu sou Imagine que eu experiência não própria. olhe. Imagina para mim que eu não olhe nenhuma audiometria sua. Olhe só as dosimetrias do que você trabalhou. Vai contar sem perda auditiva? As dosimetrias? Não vão contar. Os laudos, os PPRAs, os PGR, não, estava protegido. Mas não tem como, é o teu corpo que conta a história. A realidade está ali, não é só você, isso é que é o pior. Você chega na indústria, tem 30% dos trabalhadores de perda auditiva, isso é normal aqui. E as medições dizendo, não, tá tudo Não, está certo. tudo ótimo isso. Não, mas isso da EPI protege. Aí eu pergunto, beleza, não é problema nosso. A gente não é dono de empresa, a gente não é governo, não é legislador, mas nós somos técnicos, temos que fazer um laudo técnico. Se eu seguir a regrinha do INSS, que só quer saber qual a dosimetria e qual a mitigação do EPI, qual a medição do agente e se há mitigação, eu consigo encontrar a verdade? Consigo ou não consigo? Eu não, eu me... Simplesmente medir a vibração e ignorar o efeito da vibração no corpo das pessoas. Ah, não, aí, isso aí não existe. Isso aí não existe. Mas não é assim que a gente aprendeu a fazer LTCAT, Raimundo? Porque o INSS só quer saber qual o nível Não, de exposição para a vibração? Não é isso. O problema é que a pois não Receita funciona. Federal. O problema é que a empresa tem direito de deixar o Rodrigo exposto à vibração, dane-se, porque o INSS vai aposentar ele depois de 25 anos? Não. Só pode deixar em último caso, não é isso? Tem que seguir a hierarquia das medidas de controle. Então, quando se vai fiscalizar a aposentadoria especial, eu não vou seguir essa regrinha do INSS. PPP baseado em LTCAT. Eu vou pegar o conjunto de documentos, de dados, que Eu vão trabalhei, incluir os dados do trabalhador. eu trabalhei em mineração, dei entrada 3 vezes em aposentadoria especial, e todas as 3 vezes foram negadas. E Mas o com INSS todos os vai negar, documentos, Raimundo, só na não quer nem justiça. saber. Mas é isso Eu só mesmo, vai ganhei na negar. justiça. Depois que eu Só na aposentei, eu ganhei justiça. na É isso justiça. mesmo. Não importa o que está ali. A regra do INSS é para não dar mesmo. Eles não querem dar, eles não podem dar. O problema é que a Receita Federal também opera a Previdência e aí é o contrário. O que o INSS ignora, a Receita quer ver. Porque no INSS a verdade custa para o governo e na Receita a verdade gera receita, gera dinheiro para o governo.
Pronto, exato. Por Tá aí isso que não. por isso que é Esse é o ótimo. problema. A verdade no INSS dá despesa. Tem que aposentar o Raimundo. A verdade na Receita gera dinheiro. Manda dinheiro para cá. Aí eu pergunto: você quer proteger a empresa? É fazer regra do INSS ou da Receita? É complicado entender o que eu trouxe esses dois dias aqui, pessoal? É, Por que que tem que ignorar o INSS? Porque o INSS não quer dar para ninguém. O INSS é a coisa mais bagunçada possível. É para negar. A Receita não. A Receita quer ver o detalhe da coisa. Nina, não. Eu não quero saber, meu amigo. Vai tomar vergonha na cara, cheio de ficha de EPI errada, cheio de gente doente aqui, você não abre CAT. Seu PGR não tem. Você não explica por que que não tem um EPC aqui. Primeiro tem que ser o EPC. Que história é essa? Não, mas é do EPI, mas a regra, a norma não é essa. A norma não é essa. Exame, um bando de exame faltando aqui. Olha quantos trabalhadores não faz. Você faz exame quando quer. Tem exame obrigatório em R7 que você não faz. Você quer discutir comigo que você não tem que pagar? Quantos tem que pagar? Não sei, todo mundo. É o que é chamado arbitramento. Como os dados são mal feitos, são padrão INSS, que eu não sei quem está exposto de verdade ou não, quem usa EPI ou não, todo mundo usa, né? Todo PPP essa empresa, um cara usa EPI, bonitinho, mas a gente sabe que não é verdade. Tem gente que usa, gente que não usa, gente que fica sem, gente, sei lá por quê. Mil coisas acontecem. Como esses dados são fajutos, o que que a Receita faz? Como é que ela vai saber? Ah, tem 1.000 trabalhadores. Começa a encontrar ficha EPI furada. Começa a encontrar exame alterado caracterizando a doença. Falta CAT. Não tem comprovação de fiscalização do EPI. O PGR todo furado, não tem cumprimento nenhum do PGR, não tem gestão, é Ctrl-C, Ctrl-V do ano anterior. Dos 1.000 trabalhadores, quantos a Receita cobra? 6%. Ela não sabe quantos são. O que que ela vai fazer? O que que o auditor vai fazer? Quem pode dar sugestão? Se coloca no lugar do auditor. Os dados ali não batem. A gente já sabe que não é verdadeiro, porque tá todo mundo com EPI, mas na verdade na ficha EPI não tem. Alguns tempos não tem. Tem gente lá 15 anos com a ficha EPI parada. E aí, você é o auditor. São 1.000 trabalhadores. Você cobra de quantos? Todo mundo. Todo Cobra mundo. de todos. Todo mundo. Não tem como fazer diferente, infelizmente. Não tem como. Ontem eu mostrei para vocês, né, que eu falei, gente, não é coisa da minha cabeça não, não estou inventando não, tá? Tem um lugar que a gente consegue ver os casos reais da fiscalização. As empresas já foram fiscalizadas porque, como é tributário, isso vai para o Tribunal Administrativo, o CARF. E lá o acórdão é publicado, é público. Não é porque eu acho que é isso. Eu estou afirmando que o auditor pede ata da CIPA, verifica exame alterado e diz cadê o ACAT, porque estão nos casos reais, são dados públicos. Coincidentemente, para mostrar isso para vocês, eu abri esse acórdão aqui. Não sei se vocês lembram disso. Quem assistiu a aula de ontem lembra disso. Não sei se vocês estão vendo aí, eu até pesquisei aqui, ó, que até, ó, setor de corte e dobra. Vocês lembram desse acórdão aqui? Lembram? Gente, me ajuda aí, gente. Só eu falando aqui eu vou ficar rouco, nunca mais vou dar aula. Aqui, ó. Sim, sim. IESA, tem gente que conhece essa empresa, hein? Projetos de montar equipamentos e outros, não é isso? Aí lá na página, aí a gente está pensando, será que tem alguma coisa a ver com CIPA, ata de CIPA? Aí eu por acaso achei esse, joguei lá na pesquisa. Aí para encontrar, né, para ser rápido, que não dá para ler o acórdão todo, ele me jogou lá para a página 8. Aqui, ó. Cadê? Aqui é a página 7. Lá na página 8. Aí o auditor, cadê, gente? Eita. Aí tá vendo? Por que que eu joguei o negócio fora? Ctrl F, CIPA, vamos lá, vou encontrar. Ah, tá aqui. Aí, Página 6, página 8. Presta atenção o que que é o E-Social. Isso aqui foi uma auditoria feita ao vivo e a cores, certo? Isso aqui não é E-Social. Isso aqui foi julgado, isso aqui vai de quando, ó? Foi julgado em 2013. Isso não é novo não, tá, gente? Não é nada de E-Social não, tá? Isso aqui foi em 2013. E se refere, isso foi julgado, mas
é do período de maio de 2003 a junho. De 2005. Não, maio de 2003 a junho de 2005. É 20 anos atrás, gente. Isso aqui não é novidade, não. Eu não sei como é que 20 anos depois o pessoal insiste que é regra de INSS. Aí o que o auditor fala aqui? Ó, sabe por que eu autuei? Sabe por que eu cobrei essa grana? Que eu não sei nem se aqui tem valor. Tem um valor aí. Você chegou a baixar? Eu não vi porque eu não lembro desse acórdão aqui, mas deve ter. Tem CNPJ, tem tudo aqui, né? É bem detalhadinho. As várias fábricas da IESA, beleza. Bom, mas olha que o auditor fala. A fiscalização ponderou ainda que, um, aos trabalhadores expostos à poeira mecânica foi indicada apenas a geometria. E a INSS quer saber disso? O PPP só diz lá que tem ruído. Isso aqui dá para pegar no E-Social, gente? Como não dá, se você botar lá o agente, tem que mandar o S2220 do exame. Concorda ou não? Se botar no S2240 o agente, no S2220 vai o ASO, tem que dizer que fez o Isso, exame. tem que bater. Concorda ou não concorda? Pega lá, sim. 220, pega. Não, então o auditor não precisa ir mais na empresa. O próprio associado já pega isso, os exames que a empresa não faz. Há grande número de acidentes de trabalho na fábrica. Precisa ir na empresa para verificar isso? De jeito nenhum. Ué, e o INSS? A Receita não tem acesso aos bancos, dado o INSS? Não existe uma única CAT ou confirmação de perda auditiva para o período referido. Tem na empresa para descobrir isso? O cara tá batendo lá no INSS, pedindo afastamento, pedindo B94, entrando na justiça. Embora os exames médicos atestem a eficácia dos EPIs utilizados, os PPRAs apontam índices de perdas alarmantes. Isso aí, de repente, teria Aí, que ir lá na empresa, porque não tem nenhum banco de dados mostrando isso. O S2220 não diz o resultado do exame. Então, isso aqui, opa, a empresa escapou. Há relatos em atas da CIPA de que os EPIs não estariam sendo devidamente estudados no turno noturno. Não tem isso, como é, saber isso também. isso aí é constatado. Isso aí Não, isso aí não mas não tem como saber, a não ser que vá pessoalmente na empresa. O isso. PCMSO deixa de recomendar exames básicos para acompanhamento do trabalhador. E isso, de novo, o E-Social pega. Botou o agente S2240, vai ter que botar o exame no S2220. Ainda que o PCMSO abarque informação sobre o setor de garantia de qualidade, não há como confrontá-lo com o PPRA, uma vez que este não contempla tal setor. Aqui eu não sei se o E-Social pega, mas provavelmente pega. Por quê? Porque todo trabalhador tem que ter o S2240. Então vai ser complicado. Aí vem lá o cara com CBO, gestão de atividade, qualidade. Ninguém é idiota. Você não acha um cara que fez um concurso difícil, como auditor da Receita? Esse cara provavelmente tem mestrado. No mínimo, pós-graduado ele é. Porque o concurso é muito difícil. O cara vai ganhar mais de 30 pau por mês. Então, bobo ele não é. Então, ele sabe que numa fábrica, setor de garantia de qualidade, o cara tá na linha de frente, lá no chão de fábrica. Vai na produção. Concordam comigo? Isso aí não é trabalho de escritório. É o cara que vai lá recolher a amostra, né? Não é assim? Esse cara sabe. Então, como é que você vai, se não analisar corretamente, vai meter o acerto 240 dele sem nada? Ele consegue pegar. O PCMSO da fábrica de Araraquara deixa de recomendar exames revistos na legislação. Já falece. Cruzamento de S2220 com S2240. O PCMSO solicita apenas a audiometria anual e não a semestral. Isso aí, E-Social pega. O período dos exames. Se os exames foram mandados no prazo certinho. É regra. É só botar no software. Somente 3 comprovantes de aplicação de penalidade foi apresentado pela empresa. Isso aí só indo pessoalmente. No setor de pintura, nem todos os exames foram devidamente realizados. De novo, S2240 e S2220. No setor de corte e dobra, não foi realizada a avaliação de exposição a calor durante atividades de corte maçarico a tartaruga. Aí o cara vai falar, corte e dobra, descreve a atuação do cara e não tem exposição a calor. Vocês acham mesmo que os caras não sabem fazer um softwarezinho onde coloca atividade típica das empresas e qual agente? Provável.
E-social também pega isso aqui, tá, gente? Não precisa ver documento, não. A diferença, a partir de agora, vejam que são erros que não tem nada a ver com a aposentadoria especial, são erros de NR, exceto a CAT. Eu tenho problema com CAT e de gestão de SST, que está embasando a cobrança do adicional de 6%. Ou seja, a história aqui é essa. Como você faz uma gestão mequetrefe, não faz, seus dados não são confiáveis. Como eles não são confiáveis, estou cobrando 6% de todo mundo. A discussão não é da higiene ocupacional, a discussão não é do plano de medição, não é do resultado do laboratório, não é nada disso. Ele não está discutindo aqui histograma, não é nada disso. Ele está dizendo o seguinte: os dados que você me dá da aposentadoria especial, eu nem vou aceitar. Para mim, eles são fraudulentos. Eu vou autuar você, por quê? Eu vou mostrar para você por que que eu não posso aceitar. Você não faz CAT, falta exame, tem gente que trabalha com maçarico, não tem avaliação de calor. Então, eu não vou discutir com você mais nada. Vou atuar todo mundo, vou cobrar uma grana bacana de vocês, e aí vocês têm a chance de se defender. Apresenta o documento mostrando que eu estou errado. Se você tiver a medição de calor lá do corte de dobra, você apresenta. Se você tiver os exames todos feitos, você apresenta. Eu não encontrei. Para mim, eu estou cobrando. Vem trazer aqui nome a nome, pessoa a pessoa aqui, vem mostrar que eu estou errado. Eu não sei se eu estou errado ou se eu não estou. Eu sei que você que não está certo. Você entendeu a lógica da fiscalização, gente? Entendeu ou não entendeu? Tá claro, gente? O que, que eu trouxe? O que eu estou trazendo aqui? Sim, tá bem claro. Tem alguma coisa a ver com regra de aposentadoria especial do INSS? Não, o dia a Eu dia quero nem comum. saber o que está na INSS. Nada disso está na INSS 128. Vocês concordam comigo? Nada disso é analisado pelo INSS. Então não me interessa que o INSS fala de aposentadoria especial, porque eu sei que o auditor ele não vai olhar o enquadramento. Ele vai olhar a qualidade dos dados. Não adianta você discutir comigo enquadramento. Eu não quero saber quem se enquadrou. Porque a gente fica com raciocínio, né? Ah, você passa na minha tolerância, ele não cobra os 6%. Lembra do post que eu mostrei para vocês? Lá do LinkedIn? O foco é a aposentadoria especial, é o trabalho habitual e permanente, são as regras do INSS. Pode ir lá no CARF, pode puxar o que você quiser, joga lá, tá da CIPA, ficha EPI, joga o que você quiser lá, joga nome de agente, pesquisa como você quiser. Você vai encontrar vários casos. Nenhum deles é você vai encontrar assim, dois ou três discussão de Q3, Q5, que a empresa vai lá, impugna, que não sei o quê. Mas assim, é raro. O resto é tudo isso aqui, ó. Afastamento do INSS, sem CAT. Exame alterado, sem CAT, sem investigação. Falta de comprovação de ficha EPI. Falta de exames. Tudo isso está no E-Social, gente. Se você colocou lá o agente tal, o sistema sabe quando é que você tem que mandar o exame. Você não mandou o S2220? Auto-infração. Não precisa nem botar os pés na empresa. Vocês percebem que eu tenho. Conseguem entender? Ficou bem claro porque que eu tenho duas auditorias? A auditoria da análise da aposentadoria especial, só com os documentos da empresa. Aí depois que eu acertar isso, não, tá tudo certo. Não, agora não falta exame nenhum. As fichas EPI estão todas certinhas, beleza. Agora eu tenho que ver se lá no E-Social também tá certo. Isso. Eu tenho que baixar todos os dados do E-Social, são duas auditorias diferentes. Primeiro eu tenho que acertar a casa aqui. Cara, como é que você está afirmando que o GHE15 tem tal, usando EPI e tal? Eu peguei lá. Quantos são do GHE15? 30? Pô, e ficha completa do GHE15 tem 3. Como é que você está mandando que os 30. Acabou. Ah, acertamos a casa? Acertamos ficha de EPI? Beleza. E agora, o que foi para o E-Social? Note que eu tenho prazo, eu tenho um dado batendo com o outro, o exame batendo 240, o CBO batendo com a descrição de atividade, o a tabela 2 na folha tem que bater com essa 240. Eu tenho a medida.
do agente tem que estar correta. Eu tenho uma série de regras, são mais de 140 regras trabalhistas, previdenciárias e tributárias. O Rodrigo foi admitido nesse mês, tinha que ir até o dia 15 do mês seguinte. Foi, não foi. A folha de pagamento entraram 170 pessoas de janeiro a junho. Só apareceram no E-Social 259 cadastros. Como é que a empresa sabe quem não está lá no S2240, no S2220, no S2210? A empresa informou no S2230 tantos afastamentos acidentários. As 2210 tem que estar batendo igualzinho. Deu para perceber? Muita gente ao longo do tempo ficou falando assim: ah, agora a fiscalização vai ser eletrônica. Eu estou explicando para você, mostrando como vai ser a fiscalização eletrônica. E é a mesma fiscalização que era feita presencialmente pelo auditor, pedindo o conjunto de documentos, só que boa parte dos documentos estão no E-Social. Por exemplo, o PCMSO foi para o E-Social. O PGR foi para o E-Social. A ficha EPI foi para o E-Social. Fácil, gente. Quem tinha ficado com dúvida, tá bem claro mesmo ou não? Gente, olha, eu ia dar uma aula isso amanhã, não vou dar, porque ninguém fala, ninguém interage. Vocês não estão gostando, estão dormindo, é isso? Não está valendo a pena, tá ruim, tá chato, tá errado? Estão com raiva de mim? Pode falar, se eu estiver errado, Tá. sou maluco. Professor, na verdade, o que vai para o e-social em relação ao PCMSO são os exames, né? Você cadastra os Não, exames, você exame cadastra CAT, o exame CAT, que a CAT também exame está no CAT. PCMSO. É. Em relação ao PGR, vai as avaliações, né? As avaliações quando estão acima do nível de ação. Pelo menos é o que fala lá o. Ó, Agora, vamos aí, pensar direitinho nisso, Robson. não Vamos estamos pensar direitinho discutindo se nisso. tá, não estamos discutindo também se está certo ou está Não, errado, não tá? estamos discutindo isso, não. É. Tô só desenvolver o E, seguinte raciocínio. O que que é o PGR? Ele inteiro. é, Por quê? e, Porque no PGR eu tenho a hierarquia da medida de controle. Por que que foi esse agente social? Indiretamente está indo no meu PGR todo. Indiretamente está indo no meu PCMSO todo. Concorda comigo? Se eu tenho um banco de dados lá na Previdência, operado pelo INSS e pela Receita Federal, eu tenho todos os benefícios isentários da empresa. Eu tenho todos os afastamentos na folha. Eu tenho a folha da empresa. Eu tenho as CATs. Eu tenho os exames. Eu tenho as avaliações ambientais. O que que foi para o E-Social? Tudo. Eu consigo dizer, sem pegar o PGR, que você não faz gestão. Porque você afirma para mim que tem dois agentes, tá, só que os afastamentos mostram que você tem outras doenças tá. acidentárias. Uma dúvida, professor. Assim, eu entendo que essa questão da receita ela é importante. Isso a gente já sabia que tem acontecido. Nunca acompanhei nenhuma empresa que tomou uma fiscalização, mas eu já conhecia a Iene, né? Mas assim, é, por, mas mesmo assim, quando a gente faz a informação para o e-social apenas aí que eu estou em dúvida, porque a gente leva em consideração não todos os agentes, né? Porque você tem agente, inclusive quando você fala da NR9, que é as questões que envolvem o PGR, Ó, posso interromper? Posso interromper? Você fica à está vontade. pensando com base em INSS. Vê se você entende. INSS na aposentadoria Tá, especial, então preocupado tá, com eu uma tenho que lista de dividir agentes. isso. Vê se você Ok, entende. Não é ok. esse o problema. Eu não quero saber se é agente mais, agente menos. Eu quero saber de integridade de dados. Não é esse pensamento. Esse agente, esse limite caracterizou. Não é isso. Não fez todas as CATs. Então não importa se estão os agentes certos ou errados. Tem afastamento e você não trata. Então, não quero saber se você mediu certo, se você mediu errado, se é agente do decreto 3048, da NR9, da NR90. Eu estou dizendo, não chega nisso. Isso aí é INSS. Ah, eu pego a medição e coloco. Que medição? Falta CAT? Falta exame? Então não importa se você fez medição ou não colocou. O teu PGR foi ali para dentro porque mostrou tua falta de gestão. Você entende, Robson? Não é esse raciocínio de enquadramento.
São 7 agentes que passaram limite de tolerância e aí enquadrou. Não é isso. Eu Mas tenho assim, 1.000 trabalhadores, vou cobrar 2.000 porque você não faz gestão. não, eu entendo toda essa parte de gestão que o professor está falando, tá corretamente, está certo, porque é uma dificuldade muito grande, muitas vezes, na empresa, se faz a indicação de quais são os, no caso aí, ah, cumprindo lá a hierarquia das medidas de prevenção, chegou no EPI, faz as indicações do EPI, a empresa muitas vezes não fornece esses EPIs, daí tem a dificuldade, porque você tem que informar esses EPIs no e-social, Não, tá? tem que informar por quê? Não, peraí, tem que informar não, isso é crime. Mas se o cara não Não, tem EPI, vai estar não, metendo no RT. não, e você tem que, então, isso que eu falo, a gente tem que informar, e aí você não, assim, é complicado, mas assim, eu vejo essa parte muito importante, mas não dá para perder de longe essas questões que envolvem o anexo 4 do decreto 3048 em Ele não relação. importa, Robson, pelo amor de Deus. Pô, você está preocupado com o agente que caracteriza a aposentadoria especial? Eu estou falando que não chega nisso. Eu acabei de abrir um documento assim. No setor de corte e dobra, não tem exame de calor. Acabou. Olha, você tem exame que não foi prescrito lá no PCMSO. Acabou, Robson. Ele não está pegando, elencando nada ali, é outro raciocínio. Não chega, não dá para perder de vista. Tem que perder de vista. Só dá para começar a pensar em anexo 4, limite de tolerância, depois que você tem dado íntegro. Se você começa mentindo no início, não vai discutir se o agente está na NR15, no anexo 4, se é Q3, se é Q5, se o limite de tolerância é A, é B ou é C. Eu estou tentando quebrar esse raciocínio. Não existe isso. Isso é no INSS. O INSS você vai discutir. O agente só pode estar no anexo 4, só vai para social. Isso não tem relevância quando o conjunto de dados não tem valor. É mentiroso. É isso que eu estou insistindo aqui, por isso que eu parei e voltei. Porque tem muita gente que não está aceitando essa ideia. Acha que a aposentadoria especial é raciocínio de INSS. Eu tenho uma tabela de eventos, eu tenho uma tabela de agentes, eu tenho os limites de tolerância. Esquece tudo isso. Não tem CAT? Então dane-se, era melhor nem fazer medição. Tá jogando dinheiro fora. Porque isso não vai nem ser visto. Eu acabei de abrir um acórdão que o cara está dizendo. Eu estou olhando o exame. Falta exame? Falta CAT? É por isso que eu estou te autuando. E acabou. É simples. Eu estou olhando seu PCMSO, não estou olhando se você avaliou os agentes corretamente. Vê que ele não está discutindo anexo 4, ele não está discutindo qual é o agente. Ele só está dizendo o seguinte: você não cumpre legislação trabalhista. Você não cumpre legislação previdenciária. Note que eu li isso aqui, gente. Eu faço questão de voltar, Robson. A gente tem que entender muito claramente isso aqui. Como o raciocínio é diferente. Página 6. Veja que a justificativa dele não envolve nada, nada, nada relativo à aposentadoria especial. É tudo, tudo. Aqui, ó. Olha que a justificação pondera. Nada, nada. Não tem nada aqui do que você está falando. Anexo 4, limite de tolerância, hierarquia de controle. Tem nada. O cara bota 12 itens justificando a autuação. NR, gestão, dado. NR7, NR6. Quando ele fala aqui, ó, somente 3 comprovantes. Onde é que está isso aqui? Fiscalização. NR6. Mas o decreto. Aqui você vai chegar em decreto aonde aqui? Se a imprensa não fiscaliza, não, tá toda errada. Você entendeu, Robson? O raciocínio? Entendi. Tá todo mundo muito preocupado em enquadramento e o enquadramento nem sequer é visto. Lá no INSS, isso é raciocínio de INSS. Eu quero ver qual é o agente, quero ver a minha exposição, qual é a minha tolerância, neguei, aceitei. Aqui na fiscalização, não. Ele primeiro quer ver se você é uma pessoa séria. Se você não é séria, nada do que você falou no seu LTCAT eu vou aceitar. Nada. Você não cumpre NR7, mano. Você não cumpre NR6. Acabou. Eu não quero saber se você botou anexo 4, se você inventou, se você. Eu não quero saber de mais nada. Pô, você coloca aqui o agente, pô, ele tá aqui. Olha quantos trabalhadores estão aqui no E-Social sem o exame devido. Olha que tinha que ter. Tem um prazo para audiometria. Aqui, quantos você não mandou a audiometria do cara?
Você quer discutir comigo se a gente é anexo 4, enquadramento? Está enquadrando o que aqui? A secretária, 6% da secretária. Rodrigo, mas a secretária não tem exposição. Como é que eu vou saber? Eu não tenho necessidade de secretária mesmo. Você botou ela como secretária, pode estar mentindo. É quando muita gente não consegue entender. Pegar 100% da folha e aplicar a autuação. Ué, mas administrativo? Como é que eu vou saber que é administrativo? No papel administrativo. Na realidade, eu não sei, você não explica nada. Olha os dados que você me manda. Nada abaixo, nada fala com nada, não com legislação. Então, eu não quero saber se é administrativo, se não é. Eu vou autuar todo mundo, cobrar 6% de todo mundo, e aí você, no processo, você contesta e prova quem é, quem não é. Inverte ônus da prova, você que prove. Você consegue entender, Robson, o que eu estou falando? Consigo. Olha, Não tem eu nada vou, a ver com o que a gente pensa em aposentadoria especial. Para a empresa é outra história. Só eu vou- depois que eu fizer tudo certinho, que é aí que eu chego no enquadramento. Mas para chegar no enquadramento, uma medição, ih, meu filho, passamos pelo PGR inteiro, passamos pelo PCMSO inteiro, olha, passamos por tudo eu de vou, INR, esquece. eu vou falar uma coisa simples. Eu sou síndico de condomínio. Soube que em Recife uma notificação coletiva de condomínio que não liga para nada. Eu botei uma empresa aqui para fazer os documentos daqui, tive de botar para fora porque tudo qualitativo. Isso não existe. Existe e vai para o E-Social. Você conhece, você não aceitou. O síndico do condomínio lá aceitou, Raimundo. E Lá de tá lá. Recife Tá- foi uma galera toda, um conjunto inteiro que foi notificado. Depois entraram na justiça, ou passaram um pano, uma coisa, mas o problema continua. Vocês que lutem, o problema é de vocês. Ah, Não vai ser aceito, eu não quero saber. É o, conversa. Não inclusive adianta ficar o insistindo. engenheiro Tá errado, daqui tá disse errado. R registra e manda para a Receita. Você tá errado. Pelo amor de Deus. E quer discutir se é anexo 4, se é Q3, se é Q5, se é EPI. Pessoal, não, porque o EPI protege. Que mané é EPI, mano? Você não consegue mandar dado de você quer ver? exame correto. Ó, Você você me quer ver um informa, detalhe? afastamento dentário no abre CAT. Olha, Rodrigo, olha esse caso. O camarada me fez um PGR e não incluiu o elevador. Disse que o elevador não era problema de funcionário. E me digam uma máquina crítica que mata, o cara não bota no PGR. Agora estou no mato sem cachorro, estudando para botar esse negócio, quebrando a cabeça para fazer. Ainda bem que tem uma norma do tipo C, que é a norma 16868, para eu me virar e botar no PGR. Aí tive que mandar esse cara embora. Ele não sabe o que está falando. Mas você Ainda me acha que é deixa numa exceção? fria, Mas você porque acha eu que é tenho uma exceção? responsabilidade muito grande. Mas você acha que é exceção, Raimundo? Como? Você acha que é É a exceção? regra em Salvador, eu digo minha Em cidade, não Salvador? tem Em em, Sal, Salvador? em Em Salvador Salvador é não no Brasil inteiro. O pessoal fica eu, insistindo com o negócio de eu INSS, sabe? Nem desafio. sabe nem o que que fala. Olha, Pelo amor aqui de Deus. eu já desafiei quem é que tem um elevador na NR12 que eu quero conhecer e adaptar o meu. Não, mas aí você já está indo até para Não, outro lugar. é o meu caso, não, estou só É o dando seu exemplo. caso. Mas vamos falar aqui do caso da galera aqui. Eu quero desafiar quem nunca parou para fazer um curso de LTCAT com um tributarista, com alguém que pensa como eu, porque tem outros caras aí que estão dando cursos muito bons, só com higienista e o LTCAT passa 5 minutos numa auditoria. Eu quero desafiar. Como pode ser o melhor higienista desse país? Não chega nem na higiene ocupacional. Esse é o problema. Eu não quero nem saber o que avaliou. Pode me trazer o laudo, ele não é um laudo das condições do ambiente. Porque o higienista ele só olha a medição, ele só olha a exposição. E a condição do ambiente vai muito além disso. E aprendeu-se que é só fazer medição. Higienista não pede CAT. Higienista não vê. Me dá aí teus S2230. Quer saber? Todo mundo se afastou. Cadê o teu FAP? Cadê os benefícios dentários que você teve? Cadê? Alguma doença dessa aqui tá ligada ao agente? É só medição, 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 medição. Aí o cara tá adoecendo, gente com câncer, perda auditiva, pulmão arrebentado. Só que tudo isso vai parar na Previdência. E, quer dizer que eles são idiotas, quer dizer que ele não sabe quem tá doente nesse país. Tá tudo lá no mesmo lugar, gente, pelo amor de Deus. Uma hora o cara te manda aqui o FAP, dizendo, ó, esses aqui são os benefícios que eu tive que pagar, hein?
Na outra hora você manda aposentadoria especial para ele ignorando tudo isso. Vai dar um remédio, né? E é só medição. Ah, gente, pelo amor de Deus. Pô, pelo amor de Deus, só pensar, tá tudo num lugar só. Só tem um INSS nesse país. Tudo que dá errado vai para lá. Tudo que dá errado. Qualquer doença vai para o INSS. Como é que eu posso fazer um laudo das condições ignorando toda a saúde do trabalhador? Toda. Ó, para a gente encerrar, espero que esse resumo tenha sido bom para você, para reforçar, se você não tinha batido na cabeça, esquece INSS, esquece enquadramento, esquece medição. A gente só consegue chegar nisso lá no final. É sobre gestão, é sobre verdade dos dados. Eu ia falar o que. Gente, até escapou aqui que eu falei que ia ser. Gente, me fugiu aqui. Para piorar a história, eu ainda tenho agora, desde o ano passado, um evento que é o evento do processo trabalhista, que eu tenho que contar sobre o que era o processo. Empresa não paga insalubridade para ninguém, vocês conhecem várias empresas assim. Não paga porque não paga, o diretor disse que não vai pagar, acabou o ponto final. Mesmo que o laudo esteja lá mandando pagar, e na folha não tem. Todo trabalhador que sai daquela função, mexe no pau e ganha, mexe no pau e ganha, mexe no pau e ganha. Só que Só que a empresa é obrigada a informar o número daquele processo e sobre o que tratava aquele processo. Então, no evento do E-Social está o processo trabalhista pedindo adicional para exposição à vibração, a calor, sei lá mais o quê. E no S2240 não continua sem nada. Quer dizer, só se a Receita Federal for muito burra, né? Que ela para não cruzar esses dados, né? Pô, se a Receita Federal sabe o que você compra, o que você vende, quais insumos, o que é na tua fábrica, na tua empresa, quais as máquinas você tem, para quem são os seus clientes e o que você vende para eles, quem são os seus trabalhadores, qual o contrato de trabalho deles, quanto você paga, qual o horário de trabalho do cara e os processos que ele meteu em você. Você quer fazer laudo baseado em medição. O meu laudo técnico é só medição, só meço. Aham, aham, vai, pô, vai dar certinho. Vai dar certinho. Antes eles iam lá e pediam um documento físico. Cadê a tua ata da CIPA? Cadê teu PCMSO? Me dá. Passou um tempo, evoluiu, manda por PDF. Agora, evoluiu mais ainda. É uma plataforma eletrônica, cruza os dados todos, mais dados do que antes. Piorou mais ainda, porque agora cruza um banco de dados com o outro. Imagina cruzar o banco de dados do FAP, com todos os benefícios, com o S2240. Imagina. Não sobra uma medição, Robson. Não sobra uma medição. Conversa fiada, não sobra uma. Não fica em pé. Por quê? A condição não é só a medição. O laudo ele diz assim: nesta condição, tem essa pressão sonora na condição que eu medi. E se ele estiver usando tal equipamento, nesse horário aqui que eu vi. No dia seguinte já mudou tudo. Tinha 2 caminhões, agora tem 5. Ele estava com EPI quando tu foi medir, amanhã já está sem EPI. Amanhã é tempo de produção, ele trabalha de 7 da manhã até as 10 da noite. Eu estou mentindo, Robson? Não, não tá. Tem, assim, não dá para considerar dentro da avaliação, você tem que ou cobre tudo ou Ou faz de forma permanente, como qualquer outra coisa envolvendo dinheiro, ou se apura aquilo que varia todo mês, que ninguém quer fazer, patrões que não têm dinheiro. Você quer me pagar, quer chamar o Robson e dizer assim: Robson, mede em janeiro. Em fevereiro ele pega lá uma encomenda enorme. Por que não chama o Robson de novo? Porque a condição mudou. Foi você que aumentou o número de funcionários, o número de insumos, o número de máquinas. É o seu turno. Tem que chamar o Robson de novo para ele fazer a tua medição. A de janeiro não vale em fevereiro. Só que ele não quer chamar. Aí fica a medição de janeiro, o ano inteiro. Isso quando ele chama o Robson de novo em janeiro do ano seguinte. Se duvidar, só vai chamar daqui a 2, 3 anos. Tô mentindo, Robson? porque agora o PGR, a revisão é cada 2 anos, tem algumas condições lá, né, para revisão, envolve acidente de trabalho, alteração de layout,
Mas eles não querem saber disso, né? Mas a empresa segue aquele esquema do PPRA ainda de 1 em 1 ano, né? Agora é de 2 em 2 anos. Então, Não, esses não, dias eu não estou dizendo que o prazo é esse, não. Estou dizendo que aí tem empresa que muitas vezes não chama porque não quer gastar dinheiro, tá, Robson? não, e outra coisa, os profissionais que muitas vezes a empresa investe até para efeito de fazer avaliações quantitativas, assim, são sacanas, né? Esses dias eu estava fazendo auditoria num PGR, num setor de soldagem ao arco elétrico, o cara fez uma varredura de fumos metálicos, que é caro, né? Que é uma avaliação cara, 15 minutos, uma jornada de 9 horas. Não tá, né? Isso vai lá para a Receita. E acha que a Receita é idiota, vai engolir. Não bate, Robson. Desculpa, pessoal, não bate. E a gente nunca pode esquecer o seguinte: esses erros que o Raimundo mencionou, Robson mencionou, eu li ali, isso estoura onde? No caixa do INSS, o cara adoece. Não adianta, não é só um erro um erro bobo, técnico, digamos assim. É sobre saúde das pessoas e proteção previdenciária. Então tá bom, faz aí em janeiro. Fábrica de bebidas. Cara, a medição no verão é uma, fora do verão é outra, todo mundo sabe disso. Tem cerveja? É o dobro. Acabou. Número de pessoas, número de máquina, turno. Quantas empresas são cíclicas? Agronegócio? Pô, tem safra. Na entre safra, manutenção. E a medição é a mesma ano todo, né? Pô, pelo amor de Deus. Tá bom, Rodrigues, é só um erro? Se estão falando de agente nocivo à saúde, então não é só sobre medição, é sobre afetar a saúde. Se as empresas estão fazendo no padrão INSS, o que importa é fazer uma medição pontual para ter esse dado e acabou. E acabou. Logo, não está protegendo a saúde de verdade. Você não vai pegando a variação, não adequa nada. Logo, as pessoas estão indo para o INSS. E a Receita Federal tem esses dados todos. Não é só sobre erro. A gente está pensando aí naquela questão do enquadramento, eu ter um númerozinho ali, nível de exposição. Esse agente está no anexo 4. Eu tenho esse dado aqui e enquadro ou desenquadro. Isso é INSS, gente, esquece, esquece. Estamos falando sobre previdência social, sobre a necessidade das empresas protegerem o trabalhador. E elas, ao não protegerem, ao ficarem nesse padrão INSS de medição, enquadramento, que aí vem o técnico de segurança para fazer, né? Que é só uma medição. Se tem limite de tolerância, a medição ele vai lá e faz. Todo mundo faz. Laudo. Faz laudo nada. É uma tabelinha de Excel que o cara faz, Ctrl C, Ctrl V lá, começa dizendo que é com base em N128, copia lá um negócio qualquer, diz que tudo é eficaz, diz que a exposição é eventual ou intermitente, para não enquadrar. Mas no mundo real, na boa, nem a gente nocivo? Eles não estão adoecendo, não? Claro que estão. Estão indo para o mesmo lugar para onde você está mandando essa informação fraudulenta. É sobre isso. Eu não vou mostrar para vocês agora, porque a gente realmente. Eu queria falar hoje só meia hora, tá, gente? Era só um resumo, mas aí eu acabo. Tem um acórdão no curso de tributação. No curso, que eu dou um curso de tributação, já tem tempo que eu não dou. Ano passado não dei, estou pensando se esse ano eu volto a dar uma turma de tributação. Porque ele é bem extenso, bem complexozinho. Mas tem um acórdão que no curso de tributação mostra, que é um acórdão de um, de um frigorífico que foi comprado pela Seara. Eu esqueci agora o nome do frigorífico. A Seara comprou o frigorífico, passou um ano, aí botou a equipe dela, refez os documentos, tudo, passou um ano, chegou a fiscalização. Só que foi força-tarefa. Tava lá Ministério do Trabalho, Ministério Público do Trabalho, Receita Federal, tava todo mundo. Sereste, foi aquele fuzuê todo. Aí no acórdão da aposentadoria especial da Receita Federal, eles trouxeram os dados de todos os afastamentos no INSS. Tantos no período tal, tantos pediram benefício. Esse aqui pediram benefício por perda ultimar, vamos desconsiderar, porque pela idade, mas esse aqui não. Eles foram a comparação
para desmontar, para mostrar o absurdo dos dados que a empresa tinha, dado do INSS. Isso, se vocês quiserem, eu mostro. Posso até botar no grupo, se alguém me pedir, eu boto no grupo, você vai ver lá. A auditoria da aposentadoria especial no frigorífico foi feita com base nos dados do INSS. Isso aqui é mentiroso, isso é mentira. Está dizendo que está controlado o ruído aqui, mentira. Aqui, olha quantos pediram. Aqui os trabalhadores. Está aqui no INSS. Qual é a diferença hoje em dia? É eletrônico, é a mesma base. Comparar benefício com S2240. A mesma coisa. O que se fazia antes pessoalmente, analisando o documento, como boa parte dele já está lá dentro e o conjunto mostra o cenário, acabou. Logo, insisto, tudo que eu falei aqui é motivo de felicidade. Concordam comigo? Sim? Sim, sim. Se eu te der um software, Robson, te ensinar a operar um software em que você faça automaticamente toda a análise do e-social, você acha que vai dar para ganhar mais dinheiro do que ganha com o gênero ocupacional? Sem dúvida, né? Não tem como. Tem que ter uma ferramenta. Sem Sim. entender o que, que essa ferramenta fala. É, Concorda comigo? O que, que é o certo? não Ficar nessa tem como. loucura Não, de não tem. enquadramento e entender como é que ela funciona. Para pegar os dados e dizer, ó, tá aqui, ó, teu erro é esse, aqui você não mandou o exame, aqui você errou no prazo, aqui não bate com a folha, aqui a medida está incorreta, aqui o enquadramento está incorreto, aqui você tem hora extra não considerou, aqui, ó, e o valor da multa é esse, aqui é multa trabalhista, aqui é multa previdenciária, aqui ele vai te cobrar 6%. Tudo mastigado pro cara. Aqui você pode entrar agora e corrigir, aqui você tem que pagar, aqui não tem jeito. Aqui, ó, corre lá e altera a data, aqui altera a unidade. Aqui era ruído, era calor, você botou decibéis. Só entra lá agora fazer uma alteração no evento. Aqui você, início da exposição, você botou 3 meses depois, mas o cara foi admitido em janeiro. Volta lá, altera a data antes que o auditor chegue. Tudo, detalhe a detalhe que foi enviado. Quanto vale isso? Quem precisa disso? Todo mundo precisa. Então, eu tô feliz porque todo mundo faz errado. Todo mundo precisa. Deixaram aí 4 milhões de empresa pra gente. 4 milhões de empresas, porque nego continua vindo falando abobrinha que o problema todo é INSS. Olha que delícia. Temos sorte, temos o privilégio de termos percebido que, opa, acho que não é bem isso não, a gente descobriu. A gente descobriu que não, tem uma outra fiscalização, é diferente, tem cruzamento, te lê o que aconteceu no passado, projeta para dentro do e-social, e o cara ficava vendo que não tinha exame, e agora é automático. Então, deixa eu botar uma ferramenta automática para pegar antes do auditor, com a ferramenta dele. Presentão, hein, gente? Gostaram ou não gostaram? Bom demais. Não, pensa. Se você faz software, você vai correr agora e fazer um software. Concorda comigo? Acabei de apontar a Uhum. oportunidade. Tô errado? Sim, não, tá certo. Fazer a mesma auditoria que a Receita vai fazer antes da Receita. Ela vai te cobrar 20 milhões da empresa. Eu te cobro 200 mil. 1% que eles cobram. Mas É, ué, negociando. tô Negociando. errado? Não. Isso é, negociando. Dá 1%, pô. Vamos ficar amigos. Vai dar dinheiro pra Receita, pô? Não, mas é, pô. Eles cobram caro. Eu, aqui, ó, e dou mastigado e digo qual o erro e como consertar. Ah, mas olha só, mas não tem só o e-social, não. Deixa eu fazer também uma análise aqui de PGR, de LTCAT. Aí já é um outro trabalho, tá, gente? Eu tenho que pegar os documentos, dá mais 80 aí, dá mais 50, dá mais 30, mais 200, mais 500, sei lá. Tá ruim descobrir isso? Eu quero mais gente errando. Isso, continua preocupado em enquadramento. Isso, continua achando que tudo é de agente e limite de tolerância. Ei, vamos lá. Deixa que eu olhe para o ASO. Deixa que eu pense em aposentador especial em termos de ASO. Especial MSO. Amanhã eu falo para vocês.
Como é que a gente fala Amanhã? de treino nosso? Amanhã, hoje já acabou. Hoje foi só um resumo dos 2 primeiros dias. Ah, ia ser só 3. Mas como muita gente me procurou, ficou muito confuso, eu acho. Ah, Aí eu, tudo o que eu bem. ia falar hoje, eu resumi, voltei nos 2 dias anteriores, dei um resumão. Amanhã, Uhum. conteúdo novo. Ah, tudo Combinado? bem. Fechado, gente? Combinado, combinado. Ok, Sem ser combinado. o Robson e o Raimundo. Alguém sem ser o Robson e o Raimundo, pode falar, tá ruim, tá gostoso, tá confuso, tá complexo? Alguém pode me dar um feedback? Não, Tá tá gravando, excelente. gente? Tá excelente. Só uma dúvida. Amanhã, às 8 horas de novo. Às Das 8 8 horas, às de 9. novo, de novo. Tá. Mas Então tá tá. excelente por quê, Elcio? Isso não é feedback, não me enrola não. Por que que tá excelente? O que tá bom pra você? Por quê? Porque eu sou engenheiro de segurança e a minha visão sempre foi laudo técnico, medir e assim por diante. Você está dando uma visão nova, uma coisa mais administrativa de gestão. Desculpa. Visão nova não, velha. Não, O Robson sim, Fração que eu tô tem 20 anos. nova para mim, né? Que eu ainda estou com a cabeça de engenheiro e não administrativo. E talvez seja, talvez não, é mais importante a gestão, ou melhor, mandar a documentação correto do que fazer um bom laudo com uma precisão de dados e assim por diante. Ou seja, na verdade são os dois, né? Um não vive sem o outro, então tem que ser uma coisa integrada. Mas é uma oportunidade de negócio para você começar a ofertar também e ter uma visão Oportunidade de mais crítica. negócio, Elcio, e oportunidade de melhorar a gestão de SSC das empresas. Sim, claro, Para lógico. quem é prevencionista de verdade, é uma grande oportunidade de fazer, cara, olha o que está fazendo errado. Sim. Vamos fazer Porque, certo. porque eu vejo da seguinte forma: existe, na minha forma de entender a segurança, eu tenho a parte prática, que é reduzir o acidente do segurado, do funcionário, A e exposição tem a também. exposição, a doença e tudo mais, e eu tenho a parte administrativa, burocracia. Esses dois têm que estar integrados. Com A certeza. parte da burocracia só é boa se a parte da gestão for boa. Então, tem que ser os dois, né? Tem que ser Um os dois. integrado com o outro. Tem que ser os dois. Um, porque a burocracia gera multa se eu fizer errado e envolve muito dinheiro. Se eu fizer errado a parte de segurança mesmo, eu vou ter acidente, doença, que gera também multa não, né? Mas gera prejuízo. Então a Não, integração, deixa eu complementar o que você falou. Se eu fizer sim, a parte errada da segurança, eu não tenho nem dado para fazer a parte para fazer certo. com certeza. Se eu não consigo medir corretamente, se eu não consigo acompanhar a evolução das exposições, como é que eu estou prevenindo o quê? É, Não exato. é só uma questão de burocracia e de multa. Os dados na nossa vida. Eu sempre digo o seguinte, Elcio, nas minhas aulas. Uma coisa simples é sair de casa para comprar pão na padaria do nosso bairro, correto? Correto. Olha a quantidade de informações que a gente tem que ter na cabeça. A gente tem que ter a chave da casa, a gente tem que ter o dinheiro ou o cartão no bolso, a gente tem que saber a rota para a padaria. Parece Uhum. muito simples, mas sem dados, você pega alguém que nunca foi na tua casa, na tua cidade. Eu vou, primeira vez na tua casa. Rodrigo vai comprar pão. Eu não vou saber onde é. Sim. Dado é fundamental para a gente chegar onde quer chegar. Mesmo nas atividades simples. Ah, acordei no meio da noite, vou tomar um copo d'água. Claro, você sabe montar a geladeira, sabe, é a tua casa. E eu, se duvidar, tudo apagado, vou quebrar minha perna. Vou dar uma topada feia. O dado, ele é fundamental para chegar ao objetivo. Ele não ele é menor. Não. Não há gestão correta, não há objetivo que se alcance sem o dado correto. Ah, eu vou passar no concurso. Eu tenho que ter o dado do que vai cair na prova. Eu tenho que saber que concurso é, não importa. É como mulher bonita ou mulher feia. Mas vamos pensar na mulher feia. A mulher pode ser maravilhosa, mas se ela chega para você com bafo, dente sujo, descabelada, a alça do sutiã aparecendo toda suja, tu vai trocar ideia com ela? Não. E o Uhum. problema é que o que está indo para o social é isso. É uma mulher bafo, um homem, vamos falar da mulher, não, fala do homem, um homem. Chechelento, descabelado, pele oleosa, a cueca encebada aparecendo, os dados estão indo muito ruins, porque se tem essa ideia de que o dado não é relevante. O dado é só para aposentadoria especial, ele não é relevante. O que importa é lá no campo. Mentira, se o teu dado não é bom, o teu campo também não é. Sim, com Não certeza. adianta. Se você não faz as avaliações corretas, você não consegue identificar quando a intervenção é necessária. Que tipo de intervenção é necessária? Conversa. Só no olho? Ninguém decide só no olho. Eu preciso de ter uma visão ampla, ter dados consistentes para tomar decisão assertiva.
Eu fico muito preocupado, Elcio, porque isso que você está falando é uma máxima que tem na segurança do trabalho. E que a parte prática é que é importante. A mim só tem parte prática vedado. Se não me der dado, eu não sei o que Sim, fazer no campo. Você claro. não quem se acidenta mais, quem está com mais exame alterado, o tempo que o cara se afasta, ele tem mais tempo ou menos tempo, ele já veio dessa profissão, não veio, tudo é dado. Esse cara tem outra atividade fora, esse cara já é marceneiro há 20 anos, tudo é dado, não é só o que eu estou olhando ali. Eu dependo de um conjunto de dados. Quanto mais rico forem esses dados, mais eu consigo entender qual a situação. Esse cara entende, esse cara é analfabeto, esse cara entende quando eu explico a ele, para ele como é que ele usa o EPI, ele balança a cabeça, mas ele sabe realmente operar a máquina. Tudo é dado, tudo é informação. São esses dados que vão permitir que eu realmente consiga fazer uma boa gestão. E o pessoal despreza muito na segurança do trabalho. Tipo assim, passa é a parte burocrática. Meu trabalho mesmo é prevenir acidente. Como é que você previne acidente sem você ter os dados? No chute, no olho, sem medição, o que não se mede não se gerencia. Não Sim. adianta. O que não se mede não se gerencia. E os dados, eles são muitos. A gente tá com muitos dados à disposição, só que não sabe usá-los. Até por essa ideia de que eu não preciso. O dado é a parte chata, é só uma burocracia. Não, não é só burocracia. O dado é a alma do negócio. Nós estamos na era da informação. Pois é. Vejam, rapidinho, Rodrigo, rapidinho, vejam. Nós estamos aqui, vocês estão me ouvindo há menos de 3 horas. Estou tomando os 3 dias. Eu trouxe é, informações. Não mudou a visão de vocês? com Sim, certeza. Eu Mulu. trouxe o dado assertivo. Olha aqui o site onde você encontra. Olha aqui a lei que interessa. Olha aqui isso. Fica fácil quando eu tenho dado certo. Sem dado, não é. Não trate assim, Elcio. Sério, não acha que é. O dado, ele muda a história. Hoje, eu estou sendo a prova disso para vocês aqui. Se Uhum. você pega alguém que tem o dado correto, você vai na direção certinha. Olha, o site é esse. Olha, entra no CARF, você está com um problema no teu cliente lá, na tua empresa de EPI, entra no CARF e joga lá. Aposentadoria Especial EPI. Você vai baixar 2, 3, 4, 5 a 4, vai mostrar aqui, ó, essa empresa aqui, ó, tinha plano de EPI, vou multar em 50 milhões, 30 milhões. Dado. Saber o caminho certo. Porque eu indiquei para você, ó, a lei que diz que o INSS é essa aqui, ó. O artigo tal da lei tal. Olha, a instrução normativa número tal. É uma Não bússola, né? desprezem os dados. É uma bússola que te orienta para onde você ir, né? Para tudo na vida, para tudo na vida, para tudo, para tudo, tudo, tudo. Para tomar água na cozinha à noite, para ir na padaria, para fazer qualquer coisa na vida. Sem dado de qualidade, você sempre toma uma decisão errada. Que permite a decisão certa, que permite o atalho, gastar menos tempo, a intervenção correta. Imagina você chegar num médico, eu estou doente, você está sentindo, e os sintomas você não dá de forma correta. Ele pode ser o melhor médico do mundo, mas como é que ele vai acertar o medicamento? Como é que eu tenho sintomas desse ambiente? O que você está me trazendo são sintomas reais? Aí eu não sei. Aí eu não consigo acertar. Eu não consigo, por melhor engenheiro que eu seja, não é meu caso, não sou engenheiro, mas por melhor engenheiro que eu fosse, eu não conseguia prescrever a ação correta porque os dados que me trazem são de má qualidade. Ou eu não consigo gerar dados assertivos. É isso que o pessoal às vezes não entende. Para encerrar de verdade, gente, tem uma máxima que diz o seguinte: eu não lembro agora quem foi o autor, mas é um cara bem famoso, que diz o seguinte: se eu tivesse 4 horas para cortar uma árvore, eu passaria 3 horas afiando o machado. Uhum. A Já vi gente isso. quer correr para o campo para afiar o machado, para cortar a árvore. Não, não, o que importa é cortar a árvore. Planeja, tenha todas as informações, isso é valiosíssimo. Quer trabalhar menos, quer cortar a árvore certo, no melhor tempo possível, aproveitando o máximo da árvore, planeja. Mas como é que você planeja sem dado? Então, não é que essa parte do laudo, do documento, é só burocracia. Não, isso não é burocracia, isso é o coração do negócio. É o que vai permitir você fazer tudo certo depois. Economizar grana, prevenir corretamente, diminuir a exposição, evitar absenteísmo, melhorar o ambiente de trabalho, gerar engajamento das pessoas, aumentar a produtividade. Tudo que a gente quer na vida começa no dado. Dê qualidade.
Quanto mais dado, melhor. Quanto mais dado, melhor. A Receita Federal vai acabar com a raça das empresas, com a tua raça, com a raça do Raimundo, com a minha raça, com a raça de todo mundo, porque ela tem muito dado. Ela conseguiu reunir muito dado num lugar só. Não tem mais para onde correr. Por isso que ficou tão ruim. O INSS não tem o dado. Ele tem uma pasta dos dados. A Receita não. Ela sabe de quem ela pode cobrar, quem está com dinheiro, quem não está, quem está devendo, quem usa fertilizante, quem não usa, quem tem calor, quem não tem, quem compra solda, quem não compra. Ela sabe. Sabe exatamente quantos maçaricos a empresa tem. Por incrível que pareça. Como é que é o nome daquele negocinho que bota na solda? Eu esqueci agora. Para soldar mesmo, como é que é o nome? Bom, a tocha, oxigênio, Não, não, acetileno. não. O negocinho que vai, vai esquentar e vai soldar mesmo, vai virar solda mesmo. Esqueci, me fugiu a palavra. Eletrodo, eletrodo. O eletrodo. A Receita sabe quem compra eletrodo nesse país e quem não compra. Sim. Nota fiscal, sabe tudo. É. Toda vez que uma empresa compra eletrodo, como é que você mandou para o E-Social? Porque está escrito na nota que vai direto. Na hora que foi emitir a nota, está no Banco da Reserva Federal. A empresa todo mês compra eletrodo com, sei lá, me fala aí alguma coisa aí que tem um eletrodo aí que seja cancerígeno. 7018, sei lá, termanganês, uma coisa dessa. Manganês. A Receita Federal sabe toda empresa que compra manganês, eletrodo de manganês nesse país? Sabe ou não sabe? Sim, sim. Dados. Como é que você quer fazer? Como é que você quer fazer a social sem pensar nisso, gente? Como é que vai fazer a LTK sem pensar nisso? O cara que está fiscalizando, ele é um Big Brother, ele sabe tudo. Tudo. Cada eletrodo comprado. Ah, comprou um caminhão de eletrodo. Compra lá 1.000 por mês, compra 5.000 por mês. Agora deixa eu ver a exposição dos trabalhadores dele. Ué, cadê o manganês aqui? Ninguém. Eles estão fazendo o quê? Estão enterrando o diretor de manganês? Dados, gente, dados. Os dados mudam a história. Espero que os dados que eu trouxe para vocês já tenham começado a mudar e que amanhã eu traga dados melhores ainda, que mudem mais ainda. Eu vou postar lá, fazer algumas alterações no e-book, são só correções mesmo, o e-book é o mesmo de ontem, amanhã que vai ter uma nova versão, mas vou botar lá no grupo e até amanhã vai estar, esse encontro nosso aqui vai estar na playlist para quem não viu tudo ou vai querer rever. Combinado? Combinado. Fechou. Um abraço, foi uma honra estar com vocês hoje mais uma vez, pessoal. Tchau, tchau. Igualmente. Obrigado. Tchau, até amanhã. Tchau, Boa pessoal. noite.